Vamos então para a análise da proposta de número 1. Vou arrastar aqui para o lado, deixar centralizado. Vamos entender a parcela 1.188,79, que é aquilo que a gente tem no nosso enunciado. 1.188,79, beleza. 47 parcelas e 3 meses de carência. 47 meses e 3 meses de carência, beleza. E o valor presente? Quem é meu valor presente? Geralmente o valor que eu estou financiando. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Como ele menciona que ele faz o pagamento de uma parcela, então o valor presente não vai ser o mesmo. Olha só, não vai ser o mesmo que esses 36.853, porque ele já pagou uma parcela. Se ele não tivesse pago, realmente seria ele. Como ele já pagou uma parcela, então eu olho aqui na minha tabelinha, depois de eu pagar a primeira parcela, e aí é importante ter desenvolvido o modelo original. Olha aqui ele, 36. Então aqui é o primeiro ponto de atenção. Você não pode pegar aquele saldo líquido, né, de financiamento porque ele já pagou uma parcela, a não ser que fosse realmente outras possibilidades que ele tivesse. Então eu pego aqui o saldo do primeiro período, tá? Da situação original. Vamos voltar aqui. Dá uma conferida ali se está tudo certo na gravação. Ok. Beleza. Então entendi que é o saldo depois do primeiro pagamento. Peguei a parcela lá do enunciado, o tempo do enunciado, carência do enunciado. Só que a taxa. Como que eu faço para saber a taxa? Antes de falar da taxa, aqui eu já deixei um cálculo adiantado o quanto que a parcela aumentou. Então a parcela saiu de 1.188 para 1.156. Aqui eu fiz uma análise horizontal. Um dividido pelo outro, menos um para ver a evolução. Eu já vi que aumentou mais ou menos 2%, arredondando para cima quase 3%. Como que eu faço, pessoal, para entender essa taxa aqui? Tá, vou mostrar para você já já. E antes de entender isso, aqui eu desdobrei, olha só a nossa tabela, 0 até 50. Por que até 50, sendo que ele fala que é 47? Porque 3 períodos são carência. Por esse motivo. Legal? Então o que eu já vou começar a perceber aqui, ó? Período 0. Tá lá meu saldo devedor, como se fosse start aqui para a gente ter. Beleza. E olha os períodos de carência. São os 3 primeiros aqui, ó. Esses caras aqui. Não existe amortização, juros nem parcela. Mas olha o saldo devedor. Inicialmente 36.364 e no final do período de carência, ó, 38. Então houve o acréscimo de juros, porque ninguém dá essa dilação de prazo sem cobrar nada. Beleza? Obviamente tivemos casos bem restritos na pandemia que alguns bancos fizeram isso. Que realmente não te cobrou nem você pagar os juros para o saldo não aumentar. Você não teve nenhuma amortização, que é o caso de carência, e o saldo permaneceu o mesmo. Mas foram casos estritamente raros. Tá certo? Então é o caso aqui. Então a gente teve a cobrança de juros. Legal. Como que eu vou saber esses juros? Aí eu vou mostrar para você já já. Beleza? Mas por enquanto entenda que o nosso fluxo aqui que ele está zerado. Entendendo isso, depois vem essa parcela de 1.188,79 durante 47 vezes. Olha só, ele vai repetir aqui do 4 até os 50. Se eu fizer uma contagem, ó, no Excel, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ó, contagem 47 parcelas. Beleza? Então já percebo que realmente tem 47 parcelas. Deixa eu só arrastar aqui mais para o lado. Vou ficar aqui no cantinho. Perfeito. Então, o que a gente pode concluir aqui? Beleza, já tenho a ideia do fluxo de caixa, mas ainda não sei como que a gente achou aquela taxa. Como que eu fiz para achar essa taxa? Eu usei a função TIR. Para usar a função TIR, eu só puxei aquelas informações que a gente tem para o lado aqui, para essa coluna M. Ó. Então, 36.364 é quanto eu estou financiando. Esse período 1 está zerado porque não tem pagamento, período 2 está zerado porque não tem pagamento, e período 3 está zerado porque não tem pagamento. E depois aqui todas as parcelas. Ó. Tá vendo? Está repetindo a mesma informação aqui. E eu uso a função TIR para saber qual que é a taxa interna de retorno que faz que aquele valor daquele financiamento seja o mesmo de todos aqueles desdobramentos. Beleza, olha só. Então está tudo selecionado ali usando a função TIR. Só que se eu apago essas informações de carência, ó, olha o que acontece com a minha taxa. A minha taxa é maior. Então, quando eu coloco zero, o Excel entende realmente que tem um período. Se eu deixo em branco, ele entende que não tem período. Ou seja, ele entende que você está financiando hoje esse valor, 36, e começa a pagar 1.188 logo em seguida. Por isso que tem essas diferenças entre taxas. Já quando você preenche aqui,
você já percebe que não existe um pagamento. Por não existir um pagamento, a taxa reduz, porque você não está pagando nada e, obviamente, reduz o custo ali, beleza? Então, isso é muito importante. E por que que eu uso essa função TIR? Justamente para ele entender a taxa interna de retorno, tá bom? Então, por exemplo, se eu estivesse financiando R$ 10.000, vou dar aqui um exemplo, tá? E fosse pagar, por exemplo, 10 parcelas de 1.000, só um exemplo, tá? Então, 1.000, recebi os 10 aqui, 7, faltou mais 3 parcelas. Acho que agora deu, hein? Lembro que o financiamento eu coloco negativo e o pagamento positivo. Ou vice-versa, posso inverter o jogo. Sinal, mas o fato é que tem que estar invertido, tá? Seleciono aqui. Quanto que deu a TIR? Zero. Por quê? Você está pegando 10.000 e devolvendo 10.000. Legal? E se eu tirar uma parcela de 1.000? Prejuízo. E faz sentido isso, né? Mas se eu pagar 1.100 e em todos os períodos, eu já sei que eu vou estar pagando um pouquinho de juros. Esse juros seria de 1,77. Então aqui a gente já vai entendendo a ideia. Se eu tirar uma parcela de 1.000, duas, três, então aqui você tem a ideia da ANAS. Até porque se tiver só essas 7 parcelas, ele não volta no valor original. Né? Olha só, volta em 7,7. Então é mais ou menos isso que já está sendo feito para nós. Tá? Então foi esse formato que eu fiz para encontrar a taxa. E aqui eu só usei essa coluninha de apoio para facilitar. Uma vez que as parcelas estão todas na coluna L, mas nosso investimento para efeito de TIR, ou o valor do empréstimo, né? Ele está em outra coluna, tá? Então foi só de apoio. E aqui eu transpus ela, ó, e aí sim eu uso aqui para calcular os juros e aí segue o mesmo raciocínio da tabela. Mas deixa eu te mostrar como eu calculei os juros. Então eu clico no período 1. Como que eu fiz o cálculo dos juros? Eu peguei o saldo anterior e multipliquei pela taxa de juros. E depois eu somei pelo saldo anterior. Haja vista que se eu fizer só o saldo anterior vezes a taxa, eu vou encontrar os juros. Só que esses juros eu tenho que somar com o saldo anterior porque eu não estou pagando. E eu fico fazendo isso em todos os períodos de carência. Saldo anterior vezes a taxa de juros mais o saldo anterior. De maneira que ele vá aumentando, tá bom? Se você quiser também, pessoal, vocês podem usar essa coluninha aqui de juros, tá? Só que se você usar essa coluna de juros, cuidado para não transcrever ela para o PMT, já que ele fala que não paga a parcela. Então você pode usar só para você saber os juros, só que esses juros ele vem aumentando, só para ter aqui o extrato. Beleza? Aí fica a critério. Eu não coloquei para não confundir, porque eu sei que naquele período ele não paga amortização, não paga juros, por isso que não tem parcela. Beleza? Quando geralmente a gente usa essa coluna de juros, a gente manifesta que ele está pagando os juros e o saldo devedor não está aumentando. Mas caso você queira usar, só tome esse cuidado para não confundir, tá certo? Então, é uma opção que você tem aí a mais. E logo depois disso, a gente segue o modelo padrão, que eu copiei a parcela, porque a parcela já tem. Os juros vai ser o quê? Saldo anterior vezes a taxa, que não muda, tá, pessoal? Amortização, parcela menos juros. Saldo devedor autorizado, saldo anterior menos amortização. Chega no mesmo parâmetro, a mesma coisa, o mesmo passo a passo. Ou seja, o que que você tem que observar aqui? Primeiro, interpretar que você tem que pegar um valor presente lá depois do primeiro período, que já tem uma amortização. Segundo ponto, entender como faz esse cálculo da taxinha aqui, que foi esse fluxo de caixa que nós dimensionamos. Você entendendo isso, você vai fazer a mesma coisa para a proposta 2, proposta 3 e segue a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Combinado, pessoal? Vejo você então no nosso vídeo da proposta de número 2.